A Bianca me solicitou, né, como aconteceu numa outra oportunidade há alguns poucos anos atrás, que nós fizéssemos uma narrativa que vai ter que ser resumida, senão vocês não vão poder fazer as perguntas para ela, do caso. Quer dizer, quantos de vocês conhecem a primeira experiência da Bianca, que foi narrada inicialmente, por exemplo, em grande escala pelo Flávio Cavalcante? Só para ter uma ideia. Não tem tanta gente ainda. Acho que tem muita gente nova aí dentro, né? Com certeza. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente, eu já prometi inclusive para ela, eu vou usar apenas 15 minutos do tempo para resumir a história inicial dela e do seu ex-companheiro, hoje o já falecido Hermínio Reis, e pediria de início que essas luzes aqui da frente fossem apagadas. Não? Agora, quem que apaga, vamos lá? Tá. Já pede para você apagar as luzes da frente. Ligar ou desligar? Ligar o ar-condicionado também. Ele está desligado. E alguém para ligar depois quer dizer, agora na verdade o ar-condicionado. Né? O microfone na mão fica mais fácil. Em 1979, eu já estava desenvolvendo aquela busca que eu falei para vocês sobre o entendimento do fenômeno, que eu coloquei para vocês na palestra de sexta-feira à noite passada. Né? E o caso do casal, na verdade, né, o caso da Bianca aqui presente, foi algo realmente que faltava para eu começar a desenvolver a tese da origem extraplanetária da humanidade com algum tipo de subsídio, algum tipo de informação, objetivamente falando para vocês, que viesse diretamente do próprio processo de contato, né? Um processo, ou um processo de sequestro alienígena. Naquela época, a palavra abdução ainda não tinha caído, vamos dizer assim, em uso, como nós temos hoje em dia, de ufologia. E naquela época, antes, na verdade, do Corpo 79, a minha tese inicial de relacionamento entre a presença alienígena e o passado misterioso da humanidade com o fenômeno na atualidade, era apenas uma espécie de um prolongamento da própria tese inicial do Ed Moldani, que é o autor do livro Eras Gravitacionais. Ou seja, eu naquela época ainda defendia a ideia de que, na verdade, o homem seria, teria se tornado Homo sapiens sapiens, ou seja, o surgimento da nossa espécie,
teria ocorrido a partir do momento em que determinadas entidades alienígenas, vindas para a Terra no passado remoto, teriam provocado, via intervenção genética no nosso DNA, um salto evolutivo de uma criatura mais primitiva para a própria espécie humana surgir e ter segmento na sua própria evolução. A partir do caso da Bianca, e depois do outro, que nós chamamos de caso Santanese, é que nós começamos a ter a sorte, a felicidade, não só eu, mas a própria ecologia em termos gerais, e nos depararmos com pessoas que dentro dessas naves, dentro dos chamados órgãos, dos esquadros, estavam dialogando diretamente com seus tripulantes, de forma humana, inclusive, que passavam informações sobre, aí falando claramente, a origem não terrestre da nossa própria humanidade. Pode voltar ao próximo, por favor? Tá. Aqui vocês têm uma ilustração que foi capa da própria revista UFO e de um artigo meu na mesma revista, em que nós fizemos um artigo bastante detalhado, anos atrás, que a Bianca tomou conhecimento, eu acho que teve a chance de ler, dentro do qual nós mostramos o quê? Mostramos a história básica do caso e fizemos uma análise detalhada dessas informações recebidas por ela e por Emílio Reis em 1976, que foi o ano que se deu o primeiro contato, quando o casal foi levado a bordo de uma nave, inclusive dentro do seu próprio carro, na época o carro Manguito. Eu vou relatar para vocês como é que foi. Tá? Pode botar o próximo? Vamos lá. Próximo. Uma foto da Bianca, numa das vezes que eu tive com ela no passado. Próximo. E aqui a figura, né, numa das ilustrações, numa das tentativas de reproduzir aquela entidade, Bianca, desculpe, acabei de entidade de novo. Ela não aceita isso de jeito nenhum. O ser, ou, tá? E também é menos ruim, é claro, mas a gente tem aquele hábito de chamar de entidade alienígena, não de uma, que ele tentando passar para vocês, por exemplo, que é uma entidade puramente espiritual ou coisa parecida. Como ela avisa, ele é de carne e osso e teve a chance para ela, é um amigo dela, por ela sempre descrição de colocar, tá? Mas é um vício do passado. O que aconteceu? Vou relatar para vocês rapidamente como que essa história toda começou. Numa viagem, em 1976, no carro do próprio casal, eles saíram do Rio de Janeiro com destino à cidade de Belo Horizonte. Naquela época, a própria BR-040, né, onde eu fui morar bem perto, inclusive, dela, no Itaipava, muitas décadas depois, ela não estava ainda totalmente concluída. E o casal, na verdade, no meio da viagem, já à noite, parou o carro, porque o Hermínio precisava e sentia a necessidade de descansar. Quem mexe hoje com a construção sabe que às vezes essas necessidades que aparentemente surgem no meio de uma viagem, às vezes já é um sinal de algum tipo de interferência sobre a pessoa. A gente não pode afirmar, é claro, que isso aconteceu, mas é apenas uma sugestão, uma reflexão. O fato é que eles pararam o carro, né, e o Hermínio foi descansar, dormiu e a Bianca ficou acordada. E de repente, em determinado momento, ela vê aquilo que de início parecia ser um simples balão junino, né? E isso aconteceu próximo à cidade, do ponto da estrada, próximo à cidade de Matias Barbosa, em Minas Gerais. A pouca, não muito distante da cidade de Juiz de Fora, já fica um pouco depois para quem sai da cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Ela ficou observando aquilo, né? Aquele objeto, ela não estava pensando certamente naquele momento, como ela relata, em uma nave alienígena, extraterrestre, nada disso, né? E até o momento que um pouco dessa história, o objeto some, né? Depois ele volta a aparecer, né? O Hermínio continuava dormindo, né? E só seria acordado pela Bianca para que eles pudessem finalmente seguir viagem. Resumindo bem essa parte inicial da história, o que acontece? Em determinado momento, a Bianca se assusta, porque ela tem a nítida impressão que tem alguma coisa caindo sobre o carro. Um avião, por exemplo, né? Um avião. Ela acordou, imagine o companheiro dela da época, sendo acordado pela Bianca com a impressão de que um avião ia cair sobre o carro deles, né? A pessoa ser acordada nesse tipo de situação, né? O que aconteceu? O fato é que não era nem um balão, né, que estava caindo, e muito menos um avião. O objeto foi por cima do carro Manguia. O carro Manguia foi elevado e entrou no próprio UFO, no próprio objeto voador não notificado. E desse ponto para frente, ele segue a sua jornada, já com o casal dentro, mas ainda dentro do carro Manguia, até o momento que esse objeto ele vai entrar dentro de uma estrutura de um objeto muito maior, onde justamente
o casal vai se deparar com um ambiente bastante grande, que foi descrito não só pelo casal, pela própria Bianca, mas por outras pessoas, que é muito parecido nesse aspecto, no caso, a história do próprio Trevor Walton, que foi levado também por uma espécie de uma nave-mãe ou coisa parecida. Né? O que acontece? Os seis se aproximam do carro manguia e, naquela época, o Hermínio era da região conhecida como Testemunhas de Jeová, para a qual, vamos dizer assim, o fenômeno UFO tem um nível de realidade, só que não é dentro daquela interpretação que nós temos aqui, os que estão presentes aqui, inclusive. Ou seja, o fenômeno UFO é uma realidade, mas as interpretações se aproximam daquela visão de que seria algo demoníaco. O que acontece? Quando o Hermínio se depara com esses seres, inclusive com o próprio Carran, ele começa a tentar exorcizá-lo. Né? Mas o Carran, evidente, ficou ali imóvel, né, Bianca? Sem falar nada, olhando aquela situação, né? E evidentemente o Carran não desapareceu da frente do Hermínio, não teve jeito, por mais força e fé que o Hermínio tivesse naquele momento, né? De repente, né, a Bianca percebe que aquele ser, um daqueles seres, estava falando com ela. Né? E ela comunica isso ao marido. Dando um pulinho na história novamente, o que vai acontecer? Eles ficaram 2 dias em contato com esses seres, e principalmente com o Carran, que foi a pessoa, foi os 6 desorientados presentes, que se comunicou mais, que estava à frente, aparentemente, desse tipo de realidade. Ficaram 2 dias a bordo desse objeto, antes de serem devolvidos, inclusive, com o carro, e lá conversaram, tiveram a oportunidade de receberem N informações, que são informações importantíssimas sobre o passado misterioso da humanidade. Né? Agora, essa comunicação, ela foi feita já nessa fase da transmissão dessas informações, a partir não da telepatia. Foram colocados capacetes na Bianca, um capacete na Bianca, outro capacete no próprio Hermínio, e os seres também já portavam esse tipo vamos colocar, de instrumento já vestido nas suas cabeças. Desses capacetes saíam vários coisas semelhantes a fios, que eram conectados, inclusive como os 2 capacetes do casal, a um tipo de aparelho, uma coisa que ocupava uma parte do próprio ambiente, né? Como se fosse algum tipo de processo para a realização de algum tipo de processo de tradução simultânea. A partir disso, teve início uma ampla conversação, e a história que mais me impressionou do casal, agora eu faço rapidamente um parênteses, né, para ressaltar o seguinte detalhe. Eu já tinha percebido, nos meus anos de ufologia antes de 79, que a maioria dos meus colegas de trabalho nessa área, não só no Brasil, mas também no exterior, eles tinham uma dificuldade muito grande em perceberem a importância das informações que essas pessoas, como o próprio casal, vinham recebendo através desse tipo de experiência. Havia uma preocupação muito grande em se analisar algum tipo de documento fotográfico, alguma filmagem, a marca de pouso, a possível marca de pouso do objeto, mas quando chegaram no ponto de tentar-se um entendimento daquilo que aqueles seres tinham para transmitir, era como se aquilo fosse uma espécie de um subproduto, como se aquilo tivesse a menor importância. E essa era a parte, para mim, que mais me interessava. Por isso que eu me interessei muito pelo caso do casal, justamente para usar esse tipo de possibilidade para avaliar, né, a realidade daquelas informações. E o que me fez não ter a menor dúvida da realidade do caso do Flamengo e do Hermínio foi que eu obtive, através dos 2, né, meus contatos no passado, eu conheci o Hermínio junto com a Bianca em 79, no encontro de tese lá no Rio de Janeiro, mas com o Hermínio diretamente foi o primeiro e único contato. Com a Bianca a gente teve a chance de se encontrar em eventos dali para frente, e além de ter contato com direto pesquisadores que haviam pesquisado essa parte mais material, mais objetiva do caso. O fato é que a informação que mais me trouxe realmente para esse lado da ufologia que eu estou hoje diz respeito justamente ao aspecto da origem extraplanetária da nossa humanidade. Eu não vou falar de outras coisas, porque provavelmente vocês vão perguntar e a Bianca vai ter a chance de responder, inclusive do aspecto relacionado à espiritualidade, às saídas do corpo e daí por diante. O que é basicamente a mensagem recebida por ela e o seu companheiro da época? Segundo esses seres, segundo Carran,
a nossa humanidade seria descendente de seres extraplanetários de aspecto humano, 11 raças, 11 origens, mas que trabalhavam dentro do universo ou dentro da nossa galáxia, dentro de processos conjuntos de atuação. E esses seres, o que eles faziam? Eles procuravam mundos, naquele momento, passado remoto, né, da própria existência do nosso sistema solar, mundos mais jovens que pudessem serem colonizados por essas mesmas raças. E um desses planetas escolhidos foi a própria Terra. Segundo a mensagem recebida pelo casal, eles começaram a intervir na própria evolução da vida terrestre, trazendo formas de vida de seus mundos para vários pontos da Terra. Com o passar do tempo, agora eu fiz o seguinte: esse tipo de informação que eu coloquei até agora, e vou dar seguimento rapidamente, posteriormente ao caso do casal, eu tive a chance de conhecer outras pessoas contatadas, né, brasileiras, que tinham recebido, ou melhor, que vieram a receber posteriormente ao caso do casal, parcelas dessa história. Outros casos do exterior que eu investiguei, através dos meios, eu tive acesso a outro tipo de informação, mas relacionada à mesma história. Cada caso desse do exterior, ou brasileiro após o casal, tinha detalhes específicos de uma parte dessa história. Agora, a importância do caso da Bianca é que havia uma espécie de um resumo muito bem feito que contava a história do início ao fim. Isso que foi importante para mim. Continuando com a história, o que aconteceu? Eles se estabeleceram aqui no nosso mundo, tá? Não é importante a adaptação nesse momento desse fato, mas eu tenho as minhas ideias. A Bianca recebeu coisas também relativas a isso, tá? Mas o que aconteceu? O fato é que nós, ou seja, os nossos antepassados biológicos, né, passaram a evoluir do nosso planeta dentro do processo de colonização. Mas aí surge um problema, acontece um fato que aparentemente foi uma grande surpresa para quem estava aqui estabelecido. Né? Pode botar o próximo. Aqui é só para lembrar do que eu estou falando, né? A tese da origem dessa planetária da humanidade, o próximo. Tá? E agora a gente vai falar do Sol. Em vários casos que eu pesquisei no passado, né? Inclusive ainda hoje, eu estudo vários deles, se fala da destruição da civilização aqui implantada por esses seres de aspecto humano, né? O mesmo grupo, no caso do próprio Carnan, mas não são dados detalhes de qual teria sido a causa maior dessa destruição da civilização remota da Terra que aqui havia sido implantada, que de repente deixou de existir. No caso do casal, no caso da nossa amiga aqui presente, o que aconteceu? Eles receberam detalhes que, na verdade, em determinado momento, o nosso Sol teve um comportamento anômalo, ele começou a ter uma atividade totalmente anormal, de uma intensidade muito maior, né? Que gerou ondas de choque que partiam do nosso Sol, em todas as direções. É como se o nosso Sol hoje aumentasse drasticamente a sua atividade. O que aconteceu? Aquele tipo aí eu vou falar tecnicamente, não são as palavras recebidas pelo casal, mas a gente teve o que a gente chama de astronomia de teria tido um aumento do chamado vento solar, né? Ou seja, quando essas partículas carregadas eletricamente, produzidas pelo Sol, nessas ondas de choque atingiram o nosso próprio Sol, provocaram, né, os tais cataclismos mencionados pelo casal na Terra, tá? Não ficou pedra sobre pedra, e durante 3.000 anos, aqueles mesmos seres, melhor dizendo, aquelas mesmas civilizações extraplanetárias responsáveis pela nossa presença no planeta, ficaram impedidas de entrarem ou de chegarem até a parte mais central, onde está o nosso planeta, para ver o que estava acontecendo aqui, para ver as próprias condições planetárias daqueles que aqui haviam sido deixados no passado mais remoto. Segundo a informação recebida por ela, foram 3.000 anos sem qualquer tipo de contato ou ligação. Quando o Sol finalmente, depois desse tempo, voltou ao seu estado de equilíbrio, eles conseguiram chegar ao planeta e encontraram os poucos sobreviventes mergulhados num processo de barbárie, perderam-se totalmente as memórias daquele povo remanescente do processo de colonização, e a partir daí, né, é que começa a haver um processo de acompanhamento, também agora na minha visão pessoal, para fazer o homem voltar a ser aquilo que teria sido no passado, quando aquilo foi deixado. De uma maneira bem resumida, é essa história. Tá? Os detalhes dessa história vocês podem encontrar, principalmente no primeiro livro da Bianca, que foi
o Geber mostrou ali fora, tá? O importante é vocês terem a oportunidade de dirigir as perguntas, levantarem as dúvidas para a própria cliente, a gente vai estar ao lado dela para colaborar nisso, né? E colocar para vocês o seguinte, né? A minha impressão foi tão forte pela mensagem que eu resumi recebida pelo casal nesse aspecto da origem da humanidade, que eu tenho, hoje vou publicar agora daqui a daqui a 2 meses, o meu 7º livro. Em 3 dos meus livros anteriores, eu dediquei um bom espaço aos mesmos, né, dentro dos mesmos, apenas para mostrar tudo aquilo que eu encontrei dentro da área da arqueologia, dentro da área da paleontologia ou dentro da área da própria antropologia. Inclusive, a nível de provas fortes a favor dessa tese que, na verdade, teve início dentro do meu trabalho a partir justamente da mensagem da Bianca aqui presente. Então, eu acho que é importante agora que a gente controle bem o nosso tempo, mas que vocês comecem a fazer as perguntas, não para mim agora, mas para ela. E é com muito prazer que eu divido o palco pela 2ª vez na vida com essa nossa amiga. Pode ser aceito. Eu vou te contar, ainda bem que você faz o resumo, porque eu não aguento mais contar a mesma história. De verdade, olha, quase 40 anos repetindo a mesma coisa, é cansativo. Mas eu estou aqui para responder às curiosidades, esclarecer dúvidas que vocês possam ter e queiram saber de mim se o Carrão disse alguma coisa a respeito. Eu não gosto de fazer palestra, eu gosto de responder perguntas. Tá? A primeira vez, né? Oi. Eu queria saber assim, ó, como no caso, sempre quando tem o contato, as pessoas assim, elas perdem, elas têm aquele espaço-tempo que Então assim, ó, todas as pessoas que têm contato de forma direta com você teve, no retorno, né, à consciência, no teu caso você não perdeu a consciência, você teve um contato e depois você continuou consciente, é isso? Sim, sim. O que ocorreu não foi assim que o Carrão escolheu para ser consciente, não. O fato é que durante o tempo que eu fiquei lá, tinha intervalos entre uma tradução e outra. Eu fiquei lá, não foi na terra dele, não, foi dentro da nave mesmo, viu? E em um desses intervalos, eu tinha dito para o Hermínio que eu estava com fome. Como não estava havendo tradução dele para nós, eu pensei que ele não tivesse ouvido. Mas aí ele ouviu. Aí trouxeram uma comida, mas o negócio foi muito ruim. A comida era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Primeiro era um negócio assim, ó, incolor. Não era água. A princípio eu achei que era pão com água. Era redondo, branco, leitoso. Aí eu falei, nossa, eu estou com fome, me trouxeram pão com água. Aí, quando eu fui tomar aquele líquido, mas aquilo era muito ruim, não era uma água, era um óleo. Parecia um óleo, porque aquilo era viscoso e tinha gosto de tudo. Tinha gosto de sal, de açúcar, de amargo, de azedo. Muito difícil de engolir. E o pão não tinha gosto de nada. A gente comia assim, parecia um algodão doce que desaparecia, sabe? Aí da próxima vez, quando ele disse que ia me servir, quando ele trouxe alguma coisa para me tomar, ele não falou o que era. Aí eu agradeci, falei, não, muito obrigada, não estou com fome. Foi aí que ele me explicou que aquilo não era alimento. Era para que a gente pudesse esquecer tudo o que havia acontecido naqueles 2 dias que ficamos com ele. Eu falei, mas eu sou obrigada a tomar, sou obrigada a esquecer? Ele disse que nenhum homem deve impor ao outro a sua vontade, mas que era mais importante para a gente esquecer. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, olha, quando você contar o que você está vendo e ouvindo, as pessoas vão entender vocês com
doenças mentais. Eu olhei para ele e falei assim, doido? Ele falou, na sua terra é assim. Eu falei, olha, se for só por isso, não precisa não, porque no mundo de tantos loucos, um a mais não faz diferença nenhuma. E aí eu não tomei. E por isso nós não tomamos, porque o Emílio também não. Então nós temos, eu digo temos porque eu não acredito na morte, plena consciência do que ocorreu naqueles 2 dias e outros. Estou até tomando sua água. Ah, é? Olha. Tá bom. Dona Bianca. Oi. Aqui. Não, eu queria aproveitar a oportunidade, que é a rara oportunidade, e saber se eles, durante esse período que vocês tiveram contato com eles, se eles mencionaram alguma coisa de onde eles vêm, de onde eles vinham e que tipo de vida eles têm lá, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer alguma coisa do estilo de vida que eles têm. Olha, naquele dia eles disseram de onde vinham, mas não falaram do estilo de vida deles. Eles disseram que vinham de Clerner, e a gente não sabia o que era Clerner. Aí ele respondeu que Clerner está numa distância ainda não conhecida do homem da nossa terra. Porém, há de se lembrar que essa fala aconteceu há 37 anos atrás. Então é possível que hoje já tenha sido até encontrado, mas naquela época não tinha sido. Agora, sobre o sistema de vida dele, naquele dia ele não falou, porque nós não perguntamos. E ele estava muito mais interessado em saber da gente do que nós dele. Nós estávamos assustados, e ele não. A senhora viu mulheres na nave? Vi sim, tinha. Pelo menos uma eu vi. E moço de... Quanta mãozinha, meu Deus. Oi. Boa tarde, dona Bianca. Primeiro, minhas condolências. Obrigada. Segundo, gostaria de dizer que eu li já os livros da senhora, adorei. Tento até hoje, tentei umas 2 dezenas de vezes conseguir a projeção astral sem sucesso, continuo praticando. Eu sei que a senhora demorou 1 ano e 3 meses para conseguir, né? Foi. E tem uma questão que eu espero que a senhora não tome como contestação. A senhora acabou de dizer, eu tinha até anotado aqui, que uma das falas está no seu livro, do Garran, ou não me lembro se foi dele ou dos outros, né? Que diz que nenhum homem deve impor atos de contratados e ou abduzidos. Não há um paradoxo nessa frase, onde a própria abdução é contra a vontade do ser humano? Eu acredito que não, porque eu te garanto que se eu tivesse, naquele momento, que eu estava vendo aquele, até então, balão, suspeitado, primeiro, eu não acreditava que existia vida em outros planetas, segundo, disco voador, nem pensar, porque nós éramos testemunhas de Jeová, então, isso não passava pela cabeça. Mas se alguém tivesse dito aquilo é um disco voador, eu te garanto que eu tinha aprontado uma gritaria, a gente tinha saído dali numa velocidade, então eu não teria tido essa chance. E então, a convite, eu te garanto que ninguém vai. Todo mundo fala muito em estar, em ir, eu quero, eu vou. Mas a coragem de ir, não tem não. Tem que ser meio, pelo menos a primeira vez tem que ser bem na marra, porque depois perde medo. Diante, também em primeiro lugar, eu quero te dar os pêsames pela sua mãe e cumprimentá-la, porque apesar dessa sua dor, você está aqui para partilhar isso com a gente. Eu gostaria de colocar, por exemplo, qual foi realmente, assim, sua opinião, o tipo deles, qual foi realmente o objetivo deles terem abduzido
vocês, o que eles fizeram, o que eles queriam de vocês, qual tipo de mensagem, né? Porque a gente ouviu outros aqui falando, de um modo geral, o que eles querem da gente é que a gente tome consciência do nosso papel, que a gente mude, procure realmente fazer um trabalho melhor na terra, etc. E sobre aqui, alguém falou que você tem algum trabalho junto a uma comunidade. Isso também queria saber se isso tem alguma coisa como orientação deles. Bem, a princípio, ele não fez o contato para passar mensagem nenhuma, não. Ele queria, ele estava fazendo como médico lá da terra dele, que ele disse que era, estava fazendo um estudo sobre o nosso desenvolvimento físico, mental e psicológico aqui, após o acidente que sofremos no passado. Agora, era só esse o objetivo. Quanto ao trabalho que eu faço hoje, ele surgiu em razão das nossas dúvidas e dos nossos medos, consequentemente, nossas perguntas. Não que ele tenha vindo da terra dele para cá para passar uma mensagem evolutiva. Ele não falou nada disso. Mas como o Hermínio estava exorcizando muito, e eu acreditando que o diabo ia desaparecer, e o diabo não desapareceu. Aí ocorreu o quê? Ocorreram as perguntas. E eu nunca tive oportunidade de ver aqui na nossa terra nenhum pastor, ninguém que eu conheça, por isso eu não estou dizendo que não exista, que acredite tanto em Deus, ou Deus não, porque Deus é a palavra nossa, força criadora como Carrão, e no entanto não prega a religião. Não prega. E neste caso, só um instante, aí ele diz que o Criador se manifesta pela própria criação. Nós somos um exemplo da força criadora. Nós estamos aqui. E só por isso nós sabemos que existe uma força maior que nós. Então isso é muito importante. Em cima disso, ele passou os exercícios que todos querem saber qual a mensagem de Carrão para a humanidade. Ele não me deu mensagem nenhuma para a humanidade. Ele só disse para mim, me respondendo o que eu queria saber. Eu queria saber se existia a morte, se na terra dele existia a morte, se existia a dor, se existia isso, aquilo. Eu aproveito para pedir que você fale desse aspecto. Exatamente. Então, se existia, eu queria saber. E ele me respondeu que lá não existe a morte, porque o ser humano não morre em troca de matéria. Então, foi dentro dessas coisas. Existe a dor? Não, porque a dor faz parte de um problema que nós adquirimos em função do acidente que sofremos. Então, houve um distúrbio no nosso cérebro, alguma coisa estragou que nós ficamos com uma sensibilidade fora do normal. Não que nós não tivéssemos, mas ficou fora do normal, e por isso nós sentimos muita dor. Nós envelhecemos, a velhice é doença que nós adquirimos, não é uma causa natural. Isso é um problema degenerativo em função do acidente. Então tudo isso ele foi explicando. E junto com isso, eu estava sem entender, ele disse, então saia de tua matéria e verá que tu é a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. E aí eu quis aprender como fazer para sair da matéria, porque não bastava falar. E ele ensinou. É uma série de exercícios físicos
que você não tem que meditar, não tem, você tem só que fazer os exercícios. E relaxar na sua casa, na sua cama, esperar sair. Você tem acesso ao mundo extrafísico. E essa é a prova que qualquer ser humano necessita para conhecer. Se chama autoconhecimento. Mas alguém... Estou adorando as mãozinhas do cunhado. Bianca, eu lhe conheço desde 1978, quando nós juntos, você morava lá em Belo Horizonte, na Padre Eustáquio, e meu irmão entrando em contato com você, na época, Eugênio Morato, filho, e meu nome é Eudes Morato, e nós pertencíamos à equipe do professor, doutor General Shoa. E nós trouxemos você e Hermínio a Brasília. Você falou numa associação comercial no Distrito Federal em 1978, antes de ir ao programa Flávio Cavalcante. E nessa reunião havia mais de 4.500 pessoas que escutaram essa mesma narrativa que eu estou escutando agora. Quer dizer, isso é uma comprovação que 37 anos depois você mantém a mesma história. E a mesma história foi repetida nos programas Flávio Cavalcante e outros que depois nós estudamos. Um grupo reservado com o General Shoa, Dr. Guerra, você, Hermínio. Obrigado. E da veracidade do que você está falando, porque eu não vi em todo esse período, mesmo no livro que eu tenho com você sobre as possibilidades do infinito, nenhuma contradição entre o que você falou naquela época e 37 anos depois. Isso quer dizer que houve realmente, há uma veracidade, há um contato. Porque mentir ao mesmo tempo, mentir por todo o tempo, para todo mundo, para todo o grupo, é impossível. Então nós estamos tratando de um fato. Eu, como testemunha vivo, na época eu tinha 20 e poucos anos, e era da equipe do grande pesquisador brasileiro, general Marcelo Shoa, que ligava para a psicologia, a parte de sensitivos e a ufologia, para a questão dos contatos, e você está ligada nesse, junto com todos esses que estiveram aqui, que estão aqui, ligados a essa rede de pessoas, contactados ou não, mas que estão ligados a essa força maior. Eu muito me interessei na época, eu tenho fitas, tenho fotografias que vocês tiraram na época, então nem sei se você tem. Eu não tenho não, porque os pesquisadores levavam tudo. Porque os pesquisadores levavam tudo. Agora eu tenho algumas fitas e algumas fotos que vocês tiraram no segundo encontro que vocês tiveram com o comandante Zir. Eu quero só fazer uma pergunta. Eu faço a pergunta. A contactada chama-se Bianca. Então, nós estamos forte contactados, nós temos que escutar Bianca. O caso maior é o seguinte: eu gostaria de saber, que muito me interessou, primeiro, essa questão da morte, que está muito ligada à filosofia espírita e outras filosofias orientais, a questão também de como eles vêm aqui, que na época você relatou muito bem, o período que eles vêm aqui, tá? E o modo de alimentação deles para viverem bem mais do que nós, com 300 anos ou mais na nossa terra, sem envelhecer, quer dizer, aparência de 40 anos. É a minha pergunta. Obrigada. E você manda para mim as fotos que eu tirei, porque o Alberto Carlos pegou minhas fotos, além de dizer que estava tudo errado, ele não me devolveu não, ficou com ele. Ainda fala que as fotos são falsas. E não é isso que ele fala. Você falou na época.
estou ouvindo. Euriz, vou te pedir, Euriz, amigo nosso lá de Brasília, como sempre, vou te pedir, a gente só tem mais 20 minutos para pessoas fazerem perguntas. Então tem as perguntas, tem que ser diretas para que a Bianca possa falar. Obrigado. Bem, o que você quer saber é como eles vêm. O Carran diz que eles vêm através de canais. De canais que se abrem no espaço de tempos em tempos e que esses canais abrem e fecham. Por quê? Eles são alimentados pelo Sol, mantém o equilíbrio do nosso sistema solar. À medida que as explosões solares mudam de posição, não vai dar para me mostrar, porque também não adianta, não vou conseguir explicar mesmo, eu só vou saber informar. Ele diz que o Sol está aqui, nós temos o nosso sistema em torno. Muito bem, as explosões solares, elas mudam de setor. E mudando de setor, a cada setor que ocorre as explosões solares, alimenta os corpos celestes que encontram-se naquela região, e com isso a energia, a atração se une. Aí o Sol muda de posição, esse setor está alimentado, vai mudando. Quando chega do outro lado, nessa região, esse setor daqui está mal alimentado. Então há um rompimento, há um distanciamento da atração entre um corpo celeste e outro. E ali abre um caminho, abre um espaço aonde eles viajam sem nenhuma resistência de atração dos corpos celestes em volta. Eles viajam assim. Sempre que eles vêm, e eles é que me procuram. Eu não consigo falar com eles, mas eles conseguem me encontrar. Telepaticamente, não? Não, eu não sou telepático. Sim, mas você encontrou Eles pessoalmente? fizeram um registro das minhas ondas cerebrais e eles me localizam aonde eu estiver. E aí eles chegam e conversam pessoalmente, e não telepaticamente. Agora, qual é o aspecto dele? Aparecer humano? É um homem. É por isso que eu não aceito a palavra entidade. Porque entidade, para mim, tem uma conotação celestial. Tá certo que ele mora até no céu mesmo, em outro lugar, mas tem corpo igual eu. E a senhora, só para terminar, onde que vocês ficaram no período que vocês ficaram 2 dias? Ficou no espaço? Eu acho que foi no espaço, porque eu não fui para a terra dele, não. Aqui, ó, esquerda. Sou de Antônio Carlos, meu. Teresina, Piauí. Eu gostaria de saber o seguinte, duas perguntas. Esses 2 dias que esteve lá, equivale aos 2 dias aqui? Olha, eu não sei se equivale. Eu sei que eu não senti que havia se passado 2 dias lá. Mas quando nós chegamos aqui, num posto de gasolina que nós fomos abastecer, é que nós vimos que nós saímos no dia 12 e já estava passando da meia-noite, era dia 15 de janeiro. Então nós ficamos com ele 2 dias. Mas eu não percebi esses 2 dias. Pergunta 2. No comentário do Petit, ele falou que, resumindo, que a raça humana provém de 11 raças diferentes. 11 raças, foi isso que o Carran disse. E a pluralidade de vida que existe na Terra, no mar, nas florestas, de onde vem isso? Ih, rapaz, como é que eu vou saber? Ele não comentou nada sobre isso? Não, ele não comentou. A única coisa que ele disse é que eles estavam pesquisando o nosso espaço aqui e encontraram um setor, um planeta que dava condições de vida humana. Ele não falou de onde veio a água, de onde veio a terra, não falou. Aí eu não sei. Detalhar esse aspecto da nossa falta de memória das nossas vidas passadas. E foi explicado para você? Foi.
O que ocorre é que nós tivemos os nossos neurônios muito danificados com o acidente que sofremos há 12 mil anos atrás. Diz o Carranque há 12 mil anos. E esse acidente embotou vários setores do nosso cérebro. Com isso, quando nós perdemos a matéria e retornamos, nós esquecemos totalmente do mundo extrafísico, porque nós somos seres que habitamos o mundo físico, que é o com matéria, e o mundo extrafísico, que é onde fomos criados, porque ele diz que nós pertencemos a duas frequências, a física e a extrafísica, né? E que a técnica que ele me ensinou, ela faz o quê? Ela recupera a memória. É esse trecho que você queria que eu falasse? Que eles, ao reencarnarem, eles lembram de tudo, eles lembram de tudo, exatamente que eles não sofreram esse acidente. E a técnica, ela faz o quê? Ela faz recuperar essas áreas que estão danificadas no cérebro. E por isso é que nós podemos perceber a nossa saída, de sair e olhar para o corpo e ver ele deitado lá e fazer o que tem que fazer, aprender o que tem que aprender, e voltar e ir para a mesma vontade, de manhã e trabalhar. E sem misticismo. Essa é a realidade do ser humano. E é essa realidade que eu acho que todo ser humano tem que buscar, tem que correr atrás dela. E ele não diz que a gente tem que parar de comer carne, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de namorar, tem que parar de fazer nada. Você só tem que fazer o exercício. O resto você vai diminuindo por sua conta, se achar, não, isso aqui está me prejudicando, eu estou vendo que está me prejudicando. Então você vai eliminando. Não que seja necessário fazer isso para atingir a saída consciente. Não precisa. Boa tarde, Bento. Meu nome é Carmen. E eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é, ele me falou quem são essas 11 raças? Olha, ele mostrou aqui 11 planetas. Agora, todas elas fazem parte do nosso convívio o tempo todo. Ótimo. Você vê que nós não somos iguais. Concordo. Nós somos até parecidos, mas iguais não. A segunda pergunta é, esse dano ou doença que nos foi causada por esse evento, ela é reversível? É para ser. Os exercícios têm esse objetivo. Mas mesmo quem não faz os exercícios, com o tempo, nós já estamos desenvolvendo demais e melhorando muito. Entendi. Esse evento foi um evento natural do universo ou foi forçado por alguma outra raça? Ele disse que foi natural. Ele disse que foi natural, que isso ocorre sempre em todo o universo. Não é só com o nosso Sol, não. Ocorre em todo o universo. A mudança, né, de eixos, as explosões, isso é natural do universo. Muito obrigado. Boa tarde, meus pêsames, obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria de perguntar para você com que frequência ocorriam esses contatos após o primeiro, né? Por quanto tempo perduraram e qual foi o último contato que você teve e se tem alguma previsão de novos contatos ou se eles falaram se há outras pessoas assim como você também que são levadas, que estão sendo levadas para fazer esse tipo de contato. No início, em 76 foi o primeiro, aí eu tive o segundo em 77, que foi onde eu conheci Zir. O Zir, ele morou 2 anos aqui na nossa terra, junto conosco, estava estudando e morando aqui. Eu fui descobrir que Zir não era daqui na hora dele ir embora. Na hora que ele estava entrando na nave, e foi embora, porque o carrão veio buscá-lo. Como é que podia? Fazer o quê? Né? Então, e aí depois passou um ano e pouquinho, que foi onde aí eu conheci outra pessoa, que não foi o carrão que veio, foi uma outra raça, mas a pedido dele. Então eu sou contato dele, eu sou contato das outras raças, não é dele.
Os outros só vêm se ele pedir para fazer alguma coisa. E assim vem, às vezes é de 2 em 2 anos, às vezes passa mais tempo, afinal de contas tem quase 40 anos, ele não vem religiosamente todo ano ou todo mês, não é assim. Passa um período, às vezes grande e às vezes não. Teria o Carrano quebrado o protocolo, pois a princípio eles iam lhes dar algo para que vocês esquecessem tudo que se passou na nave. Mas depois eles lhes ensinou uma técnica, e essa técnica é para todos, né? É de outros. Exatamente. Porque então, a princípio, vocês iriam esquecer tudo. Mas isso se nós tivéssemos aceitado, os outros já ficam dando medo, aceitando tudo também rapidinho, aí esquece. Aí esquece do primeiro, mata. É certo, é só isso. Você falou que depois desse encontro você encontrou o pessoal novamente. Eu queria saber quantos encontros foram. Nossa! E o que vocês conversaram? Bem, quantos encontros foram? Em 37 anos, eu não fiquei voltando fazendo apontamento assim. Foi tantos com fulano, tantos com ciclano. Não, tantos eu não sei te responder não, mas eu sei que em 37 anos já deve ter sido aí uns 15, uns 12, 15 encontros. Eu não vou chamar mais de contato não, porque não é um contato, é um encontro, né? Então, é isso. Aqui, mais o restante. Eu. Cadê? Leandro aqui? Aqui. Oi, boa tarde. Eu queria saber, de acordo com o que o Carran comentou com você, de todas as informações que foram te passadas, se existe alguma relação com o que tem na Bíblia, se alguma coisa tem ligação, ou alguns textos antigos. Tem sim. Ele, quando o Hermínio falou para ele da Bíblia, porque era o único assunto que a gente tinha, né? Não conhecia ele. Exatamente. Era o único mesmo. Aí ele disse que conhecia a Bíblia e que o que estava ali era exatamente as histórias das vidas deles aqui, os encontros deles, que eles nunca tinham nos abandonado, que sempre estiveram aqui. E que eles foram afastados, assim, colocados mais à distância, exatamente porque nós começamos a tratá-los como deuses. Então, com isso, eles foram impedidos de estar em contato conosco. É por isso que eu peço, não chame ele de entidade, não, que eu vou de medo de perder meu contato, meu Deus. Morro de medo, não chama de entidade, não, chama o Carrão só, tá bom. Foi mencionado, ou você tomou ciência da idade deles, tipo, eles têm a nossa expectativa de vida, 80 anos, ou tem 400, ou tem 2000, e se o corpo físico dele tem uma duração, e essa energia que sempre reencarna, ela tem uma duração maior, eles têm como contar isso? Olha, o Carrão ele disse que naquela matéria dele, ele já estava com 600 anos do nosso tempo aqui. E, no entanto, a aparência dele não é mais que 21 anos. Agora, a expectativa, assim, de quanto tempo, eu não sei. Isso eu nem perguntei, ele com 600 anos, eu não estava achando bom demais, mas eu não queria saber Muito obrigado por ter vindo, imagino o sofrimento seu para chegar aqui. Não foi fácil. Meus sentimentos. Você colocou que houve um grande cataclismo em função das explosões solares. Sim, ele falou para você transmitiu para nós. Nesses outros encontros que estão ocorrendo hoje, que você teve com ele, a gente hoje sabe que o Sol está um pouco bravo aí para revoltar também. Sabemos. Alguma coisa ele disse ou deu assim entender que estamos no mesmo
consenso que houve há 12 mil anos? Estamos. Ele falou sim. Isso ele falou há 37 anos atrás, que nós já estávamos vivendo um acidente solar e que cada vez as condições climáticas nossas iam ficar pior e pior e pior. Então, às vezes, ele quando vem, ele quer saber como que nós estamos nos sentindo fisicamente de acordo com o que está acontecendo, porque o nosso corpo muda, o cansaço, a visão, o sono, o apetite, as funções do nosso corpo mudam todas. Nós estamos sofrendo um ataque radioativo solar muito grande. Então eles estão monitorando isso tudo para ver até onde nós vamos suportar, porque eles vão ter que recorrer de apoio. Então essa é a única coisa que vai fazer com que eles interfiram aqui na nossa terra. É não permitir que nós soframos de novo o acidente que nos afetou tão grandemente no passado. Você fala, né, que eles são humanos como a gente, né, que você contata e em pouco tempo, né? Você conversa e como hoje nós temos uma tecnologia bem avançada em relação a fotografias, vídeos, nada disso dele, da figura do Carran. Menina, olha, isso para mim não é necessário não. Não? Para mim. Para os outros pode ser. Mas o contato, ele não tem tanta importância assim para os outros, ele tem importância para mim. Agora, eu também nunca... a primeira vez que nós pedimos para tirar foto, ele até deixou. E deu errado, é aquilo que eu estava falando aqui, e deu errado. Por quê? Nós queríamos foto dele. Ele disse que foto dele não podia. Porque foto dele vai fazer o quê? Atrapalhar eles andarem entre nós, eles vão ser identificados. Então, qualquer pessoa que faz uma coisa dessa está traindo ele da confiança dele. Então, eu não vou fazer isso. Aí ele deixou que tirasse foto da nave, do campo de força. Ele afastou com a nave, ligou o campo de força e saiu. Os nossos, aqueles negocinhos que põem na máquina, os flashes estouraram todos dentro do carro, não precisou nem o vidro fechado, a caixa de flash ela explodiu toda sozinha, assim, foi um negócio doido. Aí veio as fotos. Quando o Alberto foi pesquisar, disse que mandou lá para os Estados Unidos, que o Aleheim, sei lá, uma coisa assim. Aí voltou, não, é superposição do filme, etc. Não era nada, nós vimos aqui, nós sabíamos o que tinha ali. Não me devolveu e ainda faz palestra hoje em dia dizendo que é mentira. Eu falei, mas pra quê? Pra quê? Participou outra pessoa. A colega do lado quer saber sobre a questão de armamento nuclear, se eles falaram alguma coisa ou se fazem alguma intervenção. E eu gostaria de saber sobre a questão da Bíblia, uma vez que você era da linha adventista, e que eles fizeram esse comentário de que eles estavam, do Testemunho de Jeová, perdão, que eles fizeram o comentário que eles estavam na Bíblia, através da história. Estão. E se esse papel, no caso de Jesus, tem a ver com alguma questão da raça deles? Vamos a você. Diga, faça a sua pergunta. Sobre armamento nuclear. Armamento nuclear. Olha, eu acho que armamento nuclear nosso só prejudica nós mesmos, né? Porque não é em escala assim, como é que eu digo, planetária ou extraplanetária. E se tiver que acontecer alguma coisa muito séria em relação a isso, eu acredito que eles interferem sim, eles não vão deixar não. Porque eles estão cuidando da nossa recuperação e não do nosso fim. Né? Quando vem, ele não fica dizendo assim para mim, você tem que ir sozinha para tal lugar. Não, aonde eu estiver, eu já gosto de morar na fazenda, exatamente por isso, para que eu não tenha que sair para lugar nenhum. Ele sabe onde eu moro, ele chega. Então quem está lá comigo vem.
E tem contato também, no caso. Você chegou a ver algum grego na NASA? Eu não sei o que é grego. Travessia de baixa estatura, pele cinza, olhos verdes. Ah, sim. Não, eu conheço. Eu conheci duas pessoas pequenininhas, mas eles não eram azuis, você falou? Não, ela era loira assim, com o cabelo bem liso, olhos bem grandes, mas não era cinza não, ela tinha a pele branca, era cabelo loiro. Pequenininha. Pequenininha, deve ser, pequenininha. É porque aí é que está, as pessoas conhecem muita coisa, mas eu não sou pesquisadora, então eu não fico indo atrás para descobrir o nome disso ou daquilo, então é diferente, né? É por isso que eu digo que eu não faço palestra, aí eu respondo perguntas. Eu tenho só uma pergunta para fazer. Eu vi na internet, você recebeu algum presente deles, assim, depois desses contatos? Eu vi na internet a respeito de uma pedra com inscrições. Isso procede? Você tem, assim, o que aconteceu com essa pedra? Você tem essa informação? Pedra com inscrição? Que o Carrão deu para mim? Acho que eu vi alguma coisa na internet desse tipo. Não me deu pedra com inscrição, não. Deve estar errado. Não, ele pode ter dado para outra pessoa, não foi para mim. Bianca. Desenho da capa Bianca, do livro. Aqui atrás. Oi. Existe algum plano deste último contato, que eu não sei quando foi que você encontrou, que você teve com o Carrão, e que ele tenha comentado a respeito do Sol e dito que teria alguma planejamento de ajudar a humanidade, e como seria essa ajuda caso o Sol nos prejudicasse, e se eles têm algo em mente no sentido de ajudar com que nós nos voltemos a ser aquilo que éramos antes. Eles têm. Ele comentou, eles têm planos, eles têm como atuar. Ele só não me explicou o que é, mas também não adianta me explicar, eu não vou entender nada. Ele vai me explicar que nós vamos mexer aqui e ali para fazer não sei o quê. Eu não conheço, gente. Então não adianta, ele conversa comigo as coisas que está dentro das minhas possibilidades e do meu entendimento. Oi, aqui ó, você que você teu. O que eu estava fazendo era tentar roubar uma caixinha que estava lá na nave, que era muito bonitinha. Eu pedi para ele, ele não me deu, eu tentei esconder, ele distraiu e enfiei ela embaixo do braço, fiquei com ela. A hora que ele me pôs no carro, ele só estendeu a mão assim, ó. E eu estava assim, o que foi ele? Aí eu fingi que não sabia, ele apontou para debaixo do meu braço, onde eu tinha guardado. Foi só aqui. Oi. Bianca, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho nome de conhecer. Que bom. Eu gostaria de saber, depois desse evento, o que foi que você mudou em você, na sua vida pessoal? Quais as suas principais mudanças? Olha, acho que a minha vida mudou toda, porque quando muda o raciocínio, muda a visão da vida e do mundo. Então tudo mudou em mim. Sua simplicidade de explanar a sua verdade e para que os nossos irmãos aqui presentes tirem bastante proveito de vossa aula que é boa. Estou muito feliz. Obrigada. Agradeço muito. Muito obrigada. Muita paz para você. Para você também. Bianca, posso fazer mais uma perguntinha? Diz que só tem duas, pode. Em primeiro lugar, eu queria me congratular com você pela sua franqueza, pela sua honestidade e pela sua sinceridade, da profundidade das suas respostas. Ela só pode brotar realmente do coração que tem algo a dizer com a verdade que aconteceu. Queria lhe fazer uma pergunta, se aqueles 12 mil anos que você citou, citado por, né, tem alguma coisa a ver com o acontecido na Atlântida? E aí, agora acho que é tudo, porque você que estuda isso, né? A Atlântida fundou há quanto tempo?
foi a rua que caiu, né? A rua que caiu lá dentro. Não, o que acontece? Hoje em dia, como acho que até a Bianca já fez menção numa outra oportunidade, que ela tomou conhecimento, nós temos registros, através de estudos geológicos, de vários períodos da Terra onde aconteceram cataclismas por causas diferenciadas. Tá? O que a gente sabe, falando para a relação dos milhões, é que os últimos estudos revelam realmente que há 12 mil anos atrás houve realmente um profundo processo de reajuste, né? Inclusive geológico. Isso de início era muito contestado, mas pesquisas mais recentes feitas, inclusive na Antártida, revelam realmente que, por exemplo, há 12 mil anos nós tivemos um processo, inclusive, de transformação climática de ordem repentina muito grande, que pode ter total relacionamento com a história do próprio caso, tá bom? No passado, quando isso aconteceu contigo mesmo, hoje em dia, se tu tens recebido ou já recebeu ameaças para que tu não falasse, não contasse o que tu passou? Olha, ameaça não, mas sugestões. Sim. Porque ameaçar é dizer, para mim ameaçar é falar, se tu falar, tu morre. Né? Ou então se tu falar, vou raptar um filho seu, vou matar um filho seu. Isso para mim é ameaça. Agora dizer, olha, acho que você não deve, isso tem consequências muito sérias, pode ter consequências, isso já. Mas eu nunca deixei de falar porque eu não estou mentindo. Então eu vou parar, eu vou deixar de falar algo para falar o quê? A minha vida agora é isso. Hã? Ah, não. Se é para não falar, eu não vou falar também. Saia de tua matéria, e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua, e não totalmente você.